Boa noite, pessoal. Hoje, 10 de junho, quarta-feira, 19 horas e 40 minutos, nós estamos iniciando o nosso estudo e a nossa oração. A nossa oração vai das 19h40 até as 20 horas. E às 20 horas nós damos início à nossa aula, o nosso estudo que nós estamos fazendo. Então, nesse momento, todos que estão aí, que estão ao vivo conosco e que precisam de oração, vocês podem colocar teu nome dentro de um papelzinho que a gente vai copiar e a gente vai colocar e vai orando e vai colocando todos, intercedendo por todos que precisam de oração. Então nós vamos iniciar. Lembra que nós demos um encontro gostoso e a gente fez a forma como a gente poderia orar, dando algumas sugestões. Então nós vamos dividir a nossa oração em 4 partes. Assim, olha. A primeira parte, nós vamos então pedir perdão a Deus, nós vamos entrar em intimidade com Deus, nós vamos colocar o nosso espírito todo, vamos pedir para que o Espírito Santo Consolador esteja conosco. Depois nós vamos então colocar os nossos pedidos, todos que começaram a pedir, a falar e colocam o que vocês querem que eu coloque nas intercessões da nossa oração. Em seguida, nós vamos fazer uma leitura da palavra. E depois da leitura da palavra, hoje nós vamos ler a palavra do devocional. Lembra que eu falei para vocês que era importante que a gente tivesse um devocional também que nos ajudasse. Então, aqui eu já deixei o meu devocional no dia 10 de junho, que é hoje, e depois eu vou fazer também. E em quarto lugar, aí a gente faz uma oração final. Nesse momento eu vou pedir para que o pastor José Benedito, que é da nossa igreja, que é o pastor presidente da nossa igreja, então ele vai vir e vai fazer uma oração final para nós. Nós precisamos nos apresentar também para quem está entrando aí ao vivo. A nossa igreja se chama Igreja Batista Breve Virá. Nós pregamos isso. Esse é o nosso lema da nossa igreja. É o que a gente tem como assim, um intuito maior, como um princípio maior da nossa igreja. É colocar para todos que breve Jesus voltará. E a gente tenta falar isso o mais alto possível para que entre no coração de vocês mesmo. E breve Jesus voltará. Por isso que a igreja chama Igreja Batista Breve Virá. E por que Batista? Batista porque nós batizamos, acreditamos no batismo, porque a palavra batismo vem de batizo. Então nós acreditamos que o batismo vem pelo mergulhar, pelo imergir mesmo na água, que vem a palavra baptizo, né? Então, por isso que ela é batista, porque é do mergulho mesmo, é um novo nascimento que a gente sai banhado com uma nova vida no nosso Jesus Cristo. E breve virá, porque nós pregamos isso, nós anunciamos isso. Qual é o anúncio maior da nossa igreja? Breve Jesus voltará, viu? Então, esse aqui é o cartãozinho da nossa igreja. E aí eu vou dar o endereço para vocês. Rua Riachuelo 691, fica bem no centro. Ela tem uma placa com uma cor verde, mais ou menos assim. É uma igreja pequena, nós somos em 60 membros, somos pequenos. Mas assim, Deus tem feito maravilhas dentro da igreja. Nós temos orado e temos conseguido uma intimidade muito grande com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus e com o nosso Consolador, o nosso Espírito Santo. Nós convidamos a vocês, quando passar toda essa pandemia, para que estejam conosco orando também. Às quartas-feiras, às 19h40, nós começamos a oração e às 20 horas o nosso estudo semanal, do estudo da Santa Palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Pai do céu, Pai querido, Pai de Abraão, Pai de Isaac, Pai de Jacó, nesse instante, Senhor, volte seus olhos para nós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós pedimos de todo o nosso coração, Senhor. Que venha, Senhor, venha o Espírito Santo de Deus abrasador, esse Espírito Santo maravilhoso, que é aquele que pode nos dar poder, aquele que pode nos inundar, que pode mudar o nosso ser, que pode transmitir a verdade, Senhor, que pode nos trazer a verdade, Senhor. E ela pode, Senhor, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, Senhor. Oh, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, que nós entramos aqui no seu templo, Senhor,
Nós pedimos, Senhor, esteja conosco, Senhor, nesse momento. E nós pedimos, Senhor, por todas as pessoas que pediram, Senhor, oração, Senhor. Entramos agora, Senhor, no teu altar, pedindo, Senhor, por nossas famílias. Em particular, Senhor, peço pela minha família, pelos meus filhos, Senhor, pelas minhas noras, pelo meu genro. Peço, Senhor, pela família da Solange, a Vitória que está aqui, pelo Mateus, Senhor, cubra-os de bênção, Senhor. Peço, Senhor, pelo consultório do meu marido, peço por todos lá, pelo Viltinho, pelo Betinho, pelo Edilberto, pela esposa dele, Senhor, pelos filhos dele, Senhor. Esteja naquele lugar inundando com teu Espírito Santo, Senhor. Inunda também, Senhor, meu consultório, inunda todos os meus pacientes, Senhor. Inunda eles, Senhor, com esse amor, Senhor, com essa paz, com a saúde, Senhor. Oh, Senhor, coloque na minha boca, Senhor, essa forma de orar correta, Senhor, que só o Espírito Santo sabe, Senhor. Oh, Espírito Santo, leva esses pedidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Leva, Senhor, leva. Que eu peço, Senhor, por todos do Hospital Amaral Carvalho, Senhor, por todos que estão lá, Senhor, nos leitos, se tem alguém ouvindo, Senhor, lá, e que está sofrendo, Senhor, coloca, Senhor, esse poder do Espírito Santo que traz a paz, que consola, Senhor, que tira toda dor, Senhor, porque essa vida nossa, Senhor, é passageira, então coloca essa esperança no coração deles, Senhor. Agora eles estão sofrendo, mas eles vão ter um corpo vitorioso, um corpo glorioso, Senhor. No hospital, Senhor, na Santa Casa, onde minha sogra está internada, Senhor. Vai lá no leito dela, Senhor, fica do lado dela, Senhor. Coloca paz, Senhor, coloca amor, coloca saúde, que ela possa ficar boazinha logo, Senhor, e voltar do lado do seu Zezinho, que está sentindo tanta falta dela, Senhor. Eu peço, Senhor, encarecidamente, que o Senhor faça esse milagre, Senhor. Dê saúde a ela, Senhor, que ela volte a ter saúde, Senhor, que ela fique boazinha e que ela possa voltar. Peço pela minha mãe, Senhor, e já agradecendo também como ela estava melhor quando eu falei com ela ontem, Senhor. Como ela estava feliz, voltou a fazer crochê. Então, nessa hora, Senhor, eu quero agradecer, Senhor, te dar glórias, te dar bênção, Senhor. Não só pedir, Senhor, mas dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, Senhor. Quanto essa igreja, Senhor, tem dobrado seu joelho e tem orado, Senhor. Olha para essa igreja, Senhor, que é pequena, Senhor, mas que te ama de todo o coração, que és o primeiro, és o primeiro na vida dessa igreja, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, vem junto conosco, Senhor, vem, fica conosco, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, fica conosco, Senhor. Dá-nos o privilégio, Senhor, de estar conosco, Senhor, de ficar aqui ao nosso lado, Senhor, de ficar nos abraçando, Senhor. Dá essa alegria, Senhor. Eu te peço, meu Pai. Pai, fica conosco, Senhor. Vem, Espírito Santo, Consolador, como foi no dia de Pentecoste. Vem, Senhor. Venha, Senhor, venha, Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Senhor. Vai visitando, Senhor, o hospital, a Santa Casa, a Dona Neném. Vai visitando todos lá no Amaral Carvalho, Senhor. Vai visitando todos aqui no prédio, Senhor. Coloco também todos que estão aqui. Cada andar, Senhor, cada casa, Senhor, cada apartamento, Senhor. Os guardas que estão lá na frente, Senhor, eu vou colocando todos eles, Senhor. Espírito Santo, Consolador, vem, fica conosco, Senhor do céu. Senhor, agora vamos lá no hospital, no Souza Lima, Senhor, lá em Bauru. Vai, Senhor, com o teu Espírito Santo, chega lá perto do seu Milton, que ele sinta, Senhor, uma paz, um amor muito grande agora nesse momento. Eu creio, Senhor, com todas as minhas forças, que o Senhor é capaz disso, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é capaz de nos curar, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é capaz de dar a saúde de novo para a Dona Neném, Senhor. Eu creio, Senhor, visita todos, Senhor. Vai visitando o pastor Alexandre, Senhor, que ele tem orado tanto e tem me ajudado tanto, Senhor, dá bastante saúde para ele. E em nome dele é que eu oro por todos os pastores, Senhor.
Chega, Senhor, lá no pastor André, em Barra Bonita, Senhor. Vai abençoando aquele homem de Deus, Senhor. Vai abençoando a sua vida. Vai dando discernimento, Senhor. Vai colocando esse amor maravilhoso que o Senhor tem, esse discernimento que é tão do Espírito Santo de Deus. Vai colocando no pastor André, Senhor. É isso que eu peço, Senhor. Fica com o pastor André. Ajuda ele, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Ajuda a Sandra, ajuda o Rafinha, Senhor. Fica com eles. Vai nesse momento visitá-lo, Senhor, lá em Barra Bonita, Senhor. Espírito Santo de Deus que esteve em Pentecostes. Eu creio nesse Espírito Santo que é o mesmo. Eu creio nesse Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que hoje está aqui, Senhor. E eu sei que esse Deus, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode, Senhor. Eu creio que o Senhor tudo pode, Senhor. Eu creio que o Senhor pode mudar toda uma vida, Senhor. Eu creio que o Senhor pode tirar uma pessoa que bebe, Senhor, daquele cativeiro que ele vive, daquele horror da família, Senhor. Eu creio que o Senhor pode agora numa família fazer um milagre, Senhor. Tirar ele, Senhor, da beira da sarjeta, Senhor. Tira ele, Senhor. Visita agora a Ângela, o Túlio, o Guilherme, a Vivian, Senhor, em Bauru. Visita eles, Senhor. Visita o Evandro, a Vanessa e a Emily, Senhor. Visita eles, Senhor. Vai com o teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Visita todos da nossa igreja, Senhor. Cada criança, Senhor. Cada presbítero, presbítero Rony, presbítero Manuel. Dá-lhes força, Senhor. Vai lá no presbítero Milton, Senhor, dá-lhe força, Senhor, que a nossa igreja está fechada, Senhor. Então o Senhor tem que dar força, Senhor. Vai lá, Senhor. Eu creio que o Senhor pode, Senhor. É isso que eu vou orando, Senhor. E aqui nós temos alguns pedidos. Vamos lá, vamos colocando. O pastor Alexandre disse boa noite. Boa noite, pastor Alexandre. Até às 3 da manhã. Pessoal, quem puder, entra no Face às 3 da manhã, que o pastor Alexandre está lá orando também. E a gente tem feito uma corrente forte, tem mudado a minha vida, Senhor, mudado o meu ser. Pastor Alexandre, que Deus te abençoe, porque minha vida transformou com a tua oração, Senhor. E não é o pastor Alexandre, é o Espírito Santo de Deus. Ele é só um instrumento, assim como eu agora estou sendo um instrumento aí para vocês. E cada um de nós pode ser um instrumento na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a palavra, porque em breve Jesus voltará. E creiam nisso. A gente vê cada vez mais que breve Jesus voltará. Nós estamos aqui com a Fátima, com a Aparecida Alves. Aparecida, minha irmã, minha amiga Dionisa. Ela é diaconisa da igreja, é uma amada irmã que, nossa, uma professora maravilhosa. As crianças estão sentindo muita saudade. Vai colocando a mão na Aparecida, vai deixando ela inundada do Espírito Santo de Deus, para que Deus dê poder e dê também para ela, Senhor, paciência, para que tudo isso vai passar. A Grácia, Maria Rubo, Grácia, nesse momento, coloco você nesse altar, Senhor. Coloco a Grácia nesse altar, Senhor. Coloco, vai levando o Espírito Santo de Deus. Deus misericordioso, vai lá, visita essa irmã. Deus maravilhoso, visita a Grácia, Senhor. Visita a Salete, Senhor. Coloca, vê as necessidades que ela tem, Senhor. Visita a Salete, Senhor. Vai colocando, Senhor, nosso Espírito Santo de Deus. Vai enchendo, vai inundando o coração, Senhor. Senhor Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, nessa hora, Senhor. Eu peço, Senhor, que esteja conosco, Senhor. Vai, Senhor, vai nos inundando com o teu amor. Meu Deus. Então, agora com as nossas orações que a gente está colocando, nesse momento o Espírito Santo, ele vai levando com gemidos inexprimíveis todas as nossas necessidades. Porque tudo que passa no nosso coração, Deus já sabe. E tudo que está guardado lá, o Espírito Santo de Deus com o seu poder, ele vai levando como um incenso suave, vai levando nesse templo, dentro lá do templo do Espírito Santo do nosso Deus, que está lá em cima, e o nosso Jesus à sua direita, ele vai levando. Então vamos lá, agora nesse segundo momento, nós já vamos fazer então a nossa leitura bíblica.
A nossa leitura bíblica hoje, nós vamos ler toda quarta-feira, nós vamos começar lendo a segunda epístola de Pedro e eu vou fazer uma sequência. A gente chora um pouquinho, mas é porque o Espírito Santo de Deus, ele inunda a gente e vai tomando a gente com tanta emoção. Acreditem, quando o Espírito Santo de Deus vem, acreditem, a gente realmente fala em outras línguas, a gente fala de uma forma que só a gente sabe. Eu gostaria muito, meus irmãos, que vocês experimentassem essa experiência que eu tenho vivido na minha vida. Então vamos lá, agora a nossa leitura bíblica. Vamos abrir em Pedro. Eu abri na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. E diz assim, ó, eu vou ler cinco versículos, de 1 a 5. E quarta-feira que vem eu faço a continuação, tá? Simão Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Essa é a nossa palavra de hoje. De tudo isso que nós lemos, o que eu queria deixar assim guardado para vocês é que as promessas de nosso Senhor, elas não são de mentira, elas não são só uma energia positiva que passa, não. As promessas do nosso Senhor, elas são eternas e elas são de verdade, elas são de verdade. E essa promessa que ele coloca aqui, a gente pode crer nela, que se a gente tiver fé, essa fé, ela vai aumentando. E essa fé aumentando, vem ao conhecimento. E com esse conhecimento é o que nós estamos fazendo agora. Com esse conhecimento que nós vamos ter a aula, vem um domínio próprio. Com o domínio próprio, sabe o que vem? Vem a perseverança de orar todo dia. Com a perseverança vem a piedade. Com a piedade vem a fraternidade. E com a fraternidade vem o amor. Então guardem isso no coração até quarta-feira que vem. Nós vamos viver essa palavra. Acreditar nessa promessa. Acreditar que se nós tivermos fé, essa fé, ela vai aumentando. E se nós lermos a palavra e orarmos, nós vamos ter conhecimento. E esse conhecimento vai nos dar perseverança. A perseverança vai dar-nos piedade. Piedade vai nos dar fraternidade. E fraternidade, o amor. Então, primeira parte, nós fizemos as orações, colocamos todos os nossos pedidos. Não se preocupe se vocês esquecerem de algum pedido. Não se preocupem. O nosso Deus, Ele conhece. E o nosso Espírito Santo de Deus, Ele faz assim. Ele meio que traduz os nossos pedidos e leva tudo ao nosso Senhor Deus. Então, tudo que se passa no seu coração, Ele vai saber. E aí, num terceiro momento, a gente vai fazer o devocional. O devocional, eu falei para vocês podem ter um livro de cabeceira e a gente tem bastante coisa assim boa para ler. Eu posso indicar para vocês por WhatsApp, viu? Meu número é 988221313, tem o da igreja 998301313.
Eu hoje vou ler para vocês, que eu já dei aula para vocês, já tivemos encontro de oração, tudo. E vocês sabem que eu estou lendo, quem já me acompanha, quem me segue, sabe que eu estou lendo esse Dia a Dia com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele é americano. Jonathan Edwards é uma figura colossal do início da história dos Estados Unidos, no início do século XVIII. Ele nasceu em 1703 e viveu até 1758. Ele morreu com 55 anos. E diz assim, olha, o que era válido para Jonathan Edwards mais de 250 anos atrás, ainda é relevante para nós. Ao lê-lo, você será impactado, desafiado e consolado. Sentir-se-á chamado a uma maior consciência de si mesmo e das coisas de Deus. Para Edwards, o cristianismo é um assunto sério que abrange a vida e a morte. O cristianismo é um assunto sério que abrange a vida e a morte. Nós precisamos desse grande pregador, não apenas como um exemplo de como a mente e a fé podem e devem agir juntas, mas como um rememorador, para nos lembrar. Edwards nos lembra de que Deus está nos detalhes, que independentemente de onde estejamos ou o que façamos, Deus está conosco. E isso deve ser reconfortante para quem crê, mas aterrorizante para quem duvida. Então você vê que ele coloca que Deus está nos detalhes. Aí o de hoje, aí a gente vai para a data certinha do devocional, dia 10 de junho. Então hoje ele coloca o seguinte para a gente meditar. Ele coloca 1 Pedro, nós lemos 2 Pedro, né? Nós estamos lendo o Pedro. Mas ele está em 1 Pedro, ele vai ler 3 e o versículo 11, que diz assim, ó. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Oh, glória a Deus. Agora vem o que ele coloca, o que ele escreve. Que os homens finjam o que quiserem. Seu coração não se desvia do pecado se eles não o abandonarem. Não é convertido aquele que não se dispõe verdadeiramente a abandonar por completo todos os caminhos do pecado. Para terem verdadeira esperança e consolo, os pecadores precisam se afastar definitivamente do pecado, como os filhos de Israel fizeram com os egípcios no Mar Vermelho. As pessoas podem ter muitos problemas causados pelo pecado e muitos conflitos e lutas com ele e parecer abandoná-lo durante algum tempo, mas não o abandonam definitivamente, tal como ocorreu entre os filhos de Israel e os egípcios. Aqueles tiveram uma longa luta com estes antes de serem libertos. Quantos juízos Deus trouxe sobre os egípcios antes de eles deixarem os hebreus irem? E às vezes, Faraó parecia que os deixaria ir. Porém, ao ser provado, recusava-se. E quando partiram de Ramsés, sem dúvida pensaram ter se livrado dos egípcios. O povo de Israel não esperava vê-los novamente. Porém, ao chegarem ao Mar Vermelho e olharem para trás, os viram chegar ao seu encalço. Eles descobriram ser difícil livrarem-se totalmente dos egípcios. Porém, quando esses se afogaram no Mar Vermelho, os filhos de Israel se livraram eternamente deles. Do mesmo modo, nós, pecadores, precisamos não apenas nos separar do pecado durante algum tempo, mas devemos abandoná-lo para sempre e estar dispostos a nunca mais ter algo a ver com seus antigos caminhos e prazeres pecaminosos. Jonathan Edwards. Muito bem. Agora, então, nós sempre vamos fazer 4 momentos. Momento de intercessão,
momento de leitura da Santa Palavra, momento do nosso devocional e agora o momento do nosso pastor da igreja que vai fazer a nossa oração, vai nos abençoar e vai nos fechar esse momento. Boa noite, pastor José Benedito. Seja bem-vindo na nossa sala de aula de oração, nosso cantinho de oração. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe a todos que acompanham a missionária. E nós vamos então, nesse momento, invocar a presença do Santo Espírito para que guie a missionária que vai trazer a palavra para nós e que nós possamos crescer com isso. Senhor Deus, estamos na Tua presença, Senhor, e nós te pedimos permissão, Senhor, para nós abrirmos a Tua palavra. Nós que somos pecadores e que não merecemos nada além de castigo, Senhor. Mas nós pedimos pelo sangue de Jesus, pelo precioso, imaculado sangue de Jesus, derramado na cruz por nós, que o Senhor nos abençoe, nos encha a missionária com o Teu Santo Espírito, e que a presença dele seja grande aqui e aí nas suas casas, aí nos seus lares, e que o Santo Espírito leve a palavra por meios eletrônicos, pelas mídias, onde ele quiser, e que faça a obra, e que faça os corações arderem com a palavra que a missionária irá trazer. Enche a mente da missionária com a Tua palavra. Ensina-nos por meio das palavras dela. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito bem, pessoal. Que bom estar aqui de volta agora para o nosso encontro, nosso estudo de quarta-feira. Bom, apresentando para quem ainda não nos acompanha, nós estamos usando este livro, Deus e Você, é uma série de discipulado e é do pastor Arival Dias Cassimiro. Ele é um pastor presidente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de São Paulo, e quando nós fizermos um congresso, a gente sempre vai todo ano à igreja e participa de um congresso muito gostoso que tem lá no começo do ano. Agora esse ano aqui, não sei como é que vai ser o ano que vem, né, agora com essa pandemia, mas se Deus quiser, vai haver, se Deus quiser. E aí nós trouxemos de lá esse estudo, e é esse estudo que nós estamos fazendo. Então, dentro desse estudo, nós temos estudado muito Romanos. E aí, vamos ser bem objetivo para a gente não perder nada, para uma aula ficar bem gostosa, bem simples e bem assim, motivada, que vocês sintam mesmo essa vontade de estudar Romanos 8. Vamos lá. Bom, nós estudamos que a nossa vitória estava em Jesus Cristo. E agora nós estamos terminando a aula passada, nós estudamos a primeira parte, que a nossa vitória está no Espírito Santo, e hoje vamos acabar com tudo que nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus, que tem muito a ver com a nossa oração que nós fizemos. E depois, a quarta-feira que vem, nós vamos começar. A nossa vitória vai estar no nosso Deus Pai, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos na aula passada o seguinte, ó. Aqui está o título, né, que nós colocamos, o segredo da vitória é o Espírito Santo. Então nós paramos quando nós estávamos falando do psiquiatra, do Dr. César Vasconcelos. O Dr. César Vasconcelos é um psiquiatra cristão, e ele pertence à Igreja Adventista, está na televisão da TV Novo Tempo, e o programa dele, ele é psiquiatra, chama Claramente, e é um programa muito bom, muito assim, deixa a gente com uma ideia diferente da psiquiatria, das coisas, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente tem a impressão que o cristão, por ele ter fé, por ele orar, ele não precisa tomar remédio.
O que é muito errado. Por quê? Porque nós temos uma deficiência, às vezes, química, que só mesmo com o medicamento. E ele coloca isso, eu estou colocando rapidamente, de uma forma tão bonita, de uma forma assim, fácil da gente entender, né? E eu acho que vocês deveriam ver esse programa, às vezes, que passa na TV Tempo, ou então colocar no YouTube, o doutor César Vasconcelos, que só dá dica boa, um médico psiquiatra. E aqui vai minha dica também, quando tiver que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque nós precisamos de ajuda, a ciência, Deus colocou para que a gente use, né, da ciência. Procure um psiquiatra, um psicólogo cristão, principalmente se você for cristão, que isso vai te ajudar muito, que as ideias vão ser mais coordenadas, né? Não adianta, por exemplo, uma pessoa que acredita, que crê em Deus, que ora como nós oramos, e num psiquiatra que não acredita no nosso Deus, ou um psicólogo, ou que vai usar só da parte da ciência. A ciência precisa estar junto com o plano de Deus, tá? É só uma sugestão. Vamos lá. Então, ele estava falando o seguinte, ó, que lembra que nós estávamos comentando sobre aquele pedaço de Gálatas que fala que o ser humano, deixa eu passar um pouquinho para cá, para ver se eu consigo dar essa ideia para vocês. Aqui, olha, em Romanos 8, 5 e 6, diz assim, ó, peguem aí, Romanos, vou pegar aqui, 5 e 6, deixa eu pegar meu óculos, aqui, olha só o versículo 5 e 6, ó, diz assim, ó, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E no versículo 6 diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Então, eu achei muito interessante, eu vou trazer para vocês, dividir com vocês, que tudo que eu aprendo eu gosto de dividir com vocês. Então, nós aprendemos, o doutor César estava falando sobre isso aqui, eu achei muito interessante. Ele estava falando o seguinte, a palavra eudaimonia, e aqui o significado, uma vida cheia de significado, guardem isso. E hedonia, uma vida cheia de prazeres, um tipo, esses dois tipos, são tipos de felicidade. Uma felicidade, eu estou falando de ciência agora, uma felicidade que vem da eudaimonia e uma felicidade que vem da hedonia. A felicidade que vem da eudaimonia é uma vida cheia de significado. E a que vem da hedonia é uma vida cheia de prazeres. Muito bem. Com isso, falando de eudaimonia, para Aristóteles, é um termo grego que significa o estado de ser habitado por um bom daimon. O estado de ser habitado por um bom daimon. O que seria? Um bom gênio, traduzido como felicidade ou bem-estar. Isso aqui vai estar nos livros dos psicólogos e dos psiquiatras. Para Aristóteles, significa atingir o potencial pleno de realização de cada um. Então, para Aristóteles, significa o seguinte, que o ser humano, ele sempre está procurando ter uma plena realização. Ele vai tentar ir no seu potencial máximo para chegar à felicidade. Segundo Aristóteles, a felicidade é a meta da vida humana. Para Aristóteles, a meta do ser humano é a felicidade. Tudo o que fazemos, bem como o motivo principal, a busca principal do ser humano seria a felicidade. Mas a qual felicidade? Essa felicidade que tem um significado, que é a eudaimonia, ou uma felicidade que vem dos prazeres, que seria a hedonia? E aí, nós vimos aqui em Romanos 8, como nós lemos antes de iniciar toda essa conversa, nós lemos em Romanos que o homem que se inclina para a carne é da carne, o que se inclina para o espírito é do espírito. E o que se inclina para a carne encontra a morte, e o que se inclina para o espírito encontra a vida. E isso está na palavra de Deus, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus,
as promessas de Deus, elas se cumprem e é uma verdade. O homem em Jesus Cristo podem ser livres do pecado. Se nós estivermos em Jesus, nós já estudamos isso, lembra? Nós estamos livres do pecado, pelo poder do poder. Nós estamos livres do poder, livres da condenação do pecado. Lembra que nós estudamos isso quando nós estudamos a vitória está em Jesus? Com Jesus Cristo, nós estamos com Jesus livres do pecado e livres da condenação do pecado. Dessa forma, o Espírito da vida é introduzido em nós e ficamos inteiramente livres. E essa experiência com o Espírito Santo nos conduz à vida eterna. Isso aqui foi um resumo de tudo que nós estudamos. Se nós guardarmos isso aqui, que a nossa vitória está em Jesus Cristo, dessa forma, que em Jesus Cristo nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação, e é introduzido em nós um espírito de vida, e essa vida nos conduz à vida eterna. Resumimos o nosso estudo de Jesus, da vitória está em Jesus. Agora, com o Espírito Santo, essa vida nossa no Espírito Santo, esse sistema da graça é que provê a sua libertação completa. Então, quando o Espírito Santo vem e provê toda essa força, esse poder, se completa a nossa libertação e nós ficamos livres de todo o pecado. E quando nós estamos livres do pecado, nós estamos mais próximos do nosso Pai do céu. Aí nós estamos na quarta pergunta. A quarta pergunta era assim, ó. As 3 primeiras nós vimos na aula passada. Quem não assistiu, pega lá. Vamos lá. Explique como é andar na carne e como é andar no Espírito da vida. Bom, então nós fizemos um contraponto entre o que está na carne e o que está no Espírito. Aí ele nos manda ler o que está na carne. Gálatas 5, 19, 21. Vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais rápido. Gálatas 5, até, sabe o que eu acho? Espera um pouquinho, vamos procurar aqui, ó, porque do mesmo lugar que vai estar a parte da carne, vai estar a parte do Espírito também. Então vamos lá, Gálatas 5. Todo mundo pegou aí? Gálatas 5? Aí em Gálatas 5, nós vamos ler de 19 a 21. Aí nós vamos ler quais são os atributos que estão mais próximos da carne, dos prazeres. Vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas, são bastante, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não reinarão o reino de Deus os que praticam. Aí nós vamos para Gálatas 5, 22 e 23. Aí é onde vocês estão. Agora nós vamos ler do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Jesus Cristo crucificam, matam essa parte da carne e vivem para essa parte aqui. Para ainda saborear um pouquinho mais, vamos para Salmo 1, de 1 a 3. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto faz prospera, ou tudo quanto fizer prosperará. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra.
Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensai. Com tudo isso no coração, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho para Aristóteles. Vamos lá? Vamos para Aristóteles. Olha o que eu achei nos livros. Era um livro de psiquiatria que o Dr. César, mesmo, se você assistiu o programa dele, ele vai te indicar as coisas que ele escreve. Estava escrito assim, ó. Aqui nós vamos ter a palavra felicidade. E aqui nós vamos ter essa palavra eudaimonia. Lembrando a vocês que a eudaimonia é a coisa que o Aristóteles coloca, que é aquela felicidade que tem significado. E que a felicidade é a hedonia, aquela coisa do prazer. Pensando nisso, a felicidade, ela pode ser o quê? Uma emoção. Por exemplo, você está fazendo... isso seria uma alegria, por exemplo. Você está formando, né? Você está lá numa formatura sua, que alegria. Então você sente aquela emoção. Isso é felicidade. Agora, o que é a eudaimonia? É o estado de ser muito mais abrangente. Seria assim, você está feliz porque naquele momento você se formou. Ao mesmo tempo, agora na eudaimonia, você está feliz porque Deus o abençoou, você conseguiu passar por todos aqueles anos de estudo, você conseguiu vencer, você é um profissional e agora você vai servir as pessoas. Percebeu a diferença? De uma alegria momentânea e de uma alegria que é um estado de ser muito mais abrangente. Por exemplo, a felicidade, ela é temporária. Você pode perder a qualquer momento. Por exemplo, você vai num churrasco. Naquele momento você está feliz. É uma coisa passageira. Aí você bebe um pouco, fica um pouco mais alto, vai e bate o carro num poste. Aí você já perdeu aquela felicidade. Então aquela felicidade foi fugaz. Foi o quê? Momentânea. Agora, quando se trata de significado, quando é uma eudaimonia, você leva muito tempo para construir e tem poder de permanência. Então nós podemos chamar que a eudaimonia ela está em progresso. Porque é uma felicidade construída. Ela vai de pouco a pouco, de pouco a pouco, de pouco a pouco. Você confia, você persevera. E aí sim, você tem permanência. Então ela tem progresso. Entenderam? Por exemplo, quando... eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente começou a namorar, eu e o Zé Benedito, nós éramos criança. E ele ainda nem estava indo na faculdade de medicina. E o meu sonho era casar com um médico. Aí eu falava para ele, eu gostaria tanto que você fizesse medicina. E ele queria fazer engenharia. E aí eu orava, eu falava, Senhor, muda a cabeça dele. Aí nós brigamos, tivemos uma briguinha de namorado. E aí nós ficamos sem nos ver, mais ou menos quase um ano. E aí eu fui visitá-lo, eu fui até Dois Córregos, junto com o meu cunhado, que era vizinho dele na época. E eu cheguei lá, eu perguntei, mas cadê o pessoal aí? Ele falou, não tá, por quê? Porque ele está fazendo vestibular. Tá fazendo vestibular? Mas pra quê? Pra medicina. Eu falei, nossa, então ele vai ser médico? Então, e aí nós começamos um namoro. E nós esperamos todo aquele tempo de namoro, eu estudando, ele estudando, e sempre uma coisa construída. E aí, quando ele formou, nós casamos. Então, a nossa vida foi toda construída. Isso você pode levar para qualquer coisa. Por exemplo, quando você começa a fazer um curso, você fala assim, nossa, será que vai dar certo? Aí você vai construindo aquilo com aquela dificuldade. E quando chega no final, né? Aí você tem um grande êxito, uma prosperidade. Quando você começa a fazer a tua casa, né? A gente com aquela dificuldade compra um terreno e começa pedacinho por pedacinho, toda a economia vai lá. Então isso é o quê? Uma felicidade que vem de um progresso, que leva muito tempo para construir. Desse lado aqui da felicidade, ela é medida pelo prazer. Aí o que vem do prazer? Prazer da carne. Prazer assim, de momentos.
você conseguir um carro do ano, você ter muito dinheiro, você fazer uma festa maravilhosa para não sei quantas pessoas, coisas do prazer, né? Ligadas ao prazer. E aqui a eudaimonia é medido pela excelência. Você pode não ter o carro do ano, você pode não ter a melhor casa, você pode não ter a melhor roupa, você pode não ter, mas aquilo para você é importante. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Quando eu criança eu tinha, por exemplo, pouquíssimas coisas, mas aquilo que eu tinha eu dava tanto valor que às vezes as outras meninas olhavam e achavam que aquilo era maravilhoso. Por quê? Porque para mim era maravilhoso, então era aquilo que eu passava para a pessoa. Às vezes você tem alguma coisa que nem é tão valioso, mas aos olhos das outras pessoas são. Por quê? Porque ele é medido pela excelência. Você não está medindo pelo prazer de ter aquilo, e sim pela excelência. Vamos continuar. Aqui, ela pode ser alcançada por meios imorais. Como? Fica mais fácil, né? Você faz falcatrua, você rouba, você faz de tudo para conseguir aquilo de uma forma mais rápida. Na eudaimonia, só pode ser alcançada vivendo uma vida moral. Aqui, a felicidade está ligada à ideia de sorte. Eu tive sorte. Gente, sorte. Aqui, a eudaimonia está conectada com esforço. Quantas noites você passou sem dormir, estudando, deixando fazer muita coisa, com todo mundo ir passeando, brincando, em churrasco, em piscina, e você lá, estudando, se dedicando, colocando todo o seu ser naquilo, colocando aquilo para que aquilo vale a pena. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero que meus filhos tenham uma vida melhor, eu quero ter um sonho realizado, mas com o quê? Com esforço, não por sorte. Vamos para a quinta pergunta. Para onde pode nos levar a mente? Quais as consequências dessas escolhas? Em Romanos 8, no versículo 6, 7 e 8. No 6 diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Já falamos isso. Quando vem no versículo 7, fala assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vocês perceberam aqui, que a carne, ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não está sujeita à lei de Deus. Se ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha importante para eu colocar nesse pedaço para vocês. Sim, mais um pedacinho. Vamos falar sobre as consequências das duas mentalidades. Voltando aqui, nessa pergunta que nós estamos. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar nas duas mentalidades. Na mentalidade, voltando aqui, pessoal. As consequências da escolha da carne ou do espírito. Vamos pensar nas consequências que podem ocorrer com essa escolha aqui, Essas escolhas são escolhas nossas, são escolhas humanas. Enquanto o pendor do espírito produz vida e paz, isso, creiam, é vero. O pendor da carne produz morte, é vero. O pendor da carne é inimigo de Deus. O pendor da carne não está sujeito à lei de Deus. No pendor da carne há uma incapacidade inerente a obedecer. Na carne existe, porque a gente podia falar assim, ao contrário, a gente não tem capacidade de obedecer. Aqui ele coloca assim, você tem uma incapacidade de obedecer. Ou você tem capacidade de obedecer. E esse pendor, ele é dado pelo Espírito Santo. Quando nós estamos na carne, nós somos incapazes de obedecer. Para nós, é uma coisa do outro mundo. Até eles falam, né? Que mundo você vive, né? E quem está no Espírito,
prazer dele está na obediência. O pendor dele está na obediência. O resultado consequente é que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a única maneira de agradar a Deus é submeter-se a Ele e obedecer a sua lei. Parece que eu falando desse jeito, a gente pode pensar assim, né? Nossa, mas é tão duro, a gente como ser humano, a gente não pode ter vontade própria, a gente não pode fazer nada. Mas eu vou contar para vocês até o fim da aula. Não é desse jeito que vocês estão pensando. Não é. Vamos para a sexta, depois eu respondo isso aí. Quando eu terminar minha aula, vocês vão entender do que eu estou falando. Aqui nós já vimos. A sexta pergunta. Romanos 8, no versículo 9, ele quer que a gente aponte 3 verdades que estão escritas nesse versículo 9. Vamos ler o versículo 9 para ver o que está escrito aí. Está escrito assim, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vamos lá. Então nesse versículo ele quer 3 verdades. A primeira, que está falando aí no versículo, é que Cristo habita em nós. E se nós somos de Cristo, nós estamos juntos, o Espírito Santo está conosco. Segundo, por causa da obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo em nós, fomos feitos morada de Deus e templos do Espírito Santo. Terceira verdade, a evidência de que somos de Cristo. Lembra que a gente falou qual seria a evidência da nossa conversão? A evidência de que somos de Cristo é a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita em nós como garantia da nossa futura ressurreição. Então, o Espírito Santo habita em nós como garantia da nossa ressurreição. Escutem mais um pedaço. Sem o Espírito Santo, aqui eu coloquei em preto. Você lembra na aula passada de quarta-feira, quanto que eu falei da lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida? Então, sem essa lei do Espírito da vida, podemos ter felicidade, mas não há eudaimonia, ou melhor, ser de Cristo e encontrar a verdadeira felicidade. Eu nem vou falar nada, vou só ler de novo. Olha, a primeira coisa que eu quero ler de novo para vocês, que o Espírito Santo de Deus, que nós somos de Cristo e o Espírito Santo habita em nós, se nós somos de Cristo. Se nós somos de Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, nós temos a garantia da nossa ressurreição futura. E se o Espírito Santo, que é a lei do Espírito da vida, lembra que nós falamos, a lei do Espírito da vida, nós podemos ter a felicidade, mas não a harmonia, sem esse Espírito da vida, sem o Espírito da vida. Nós podemos ter felicidade, mas não a harmonia, ou melhor, ser de Cristo e encontrar a verdadeira felicidade. Vamos para a 7ª pergunta. Por que é importante que o Espírito Santo habite em nós que somos de Cristo? Então vamos lá. Nós vimos que a nossa vitória está em Jesus Cristo e tal. Agora a pergunta é o seguinte: por que então é tão importante que o Espírito Santo esteja em nós? Olha só. Nós vamos ler o versículo 10 e 11 de Romanos 8. Vamos lá? Vamos ler. Pega aí. Romanos 10 e 8. Opa, voltamos. 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Muito bem. Então ele colocou o seguinte, ó. O Espírito Santo habita em nós para termos intimidade com Deus. Por isso que é importante a gente ter o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo nos afirma que o corpo está morto por causa do pecado, ele afirmou isso aí.
O corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito Santo é que nos dá vida. Precisamos entender que podemos ter morte, mas que o Espírito Santo, com o Espírito Santo podemos ter vida, e vida em abundância. Paulo nos ensina que o princípio da decomposição nos leva à morte. E essa decomposição encontra-se em cada um de nós se vivermos na carne. Mas estamos vivos se vivemos na lei do Espírito da vida. Nosso espírito está vivo por causa da justiça de Cristo. Agora vem uma pergunta. Nossa origem é o céu. Mas o nosso destino é o céu? Aí eu respondi para todos nós. Sim. 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 Se nosso espírito é vivificado, se nascemos de novo, do alto do Espírito de Deus, então nosso destino é o céu. Então nós respondemos sim. Se o Espírito Santo está em nós, se nós somos vivificados por esse Espírito, se nós nascemos de novo do alto, do Espírito de Deus, lá do alto do Espírito de Deus, então o nosso destino é o céu. A nossa origem é o céu, mas o nosso destino também é o céu. O Espírito Santo é a primícia da ressurreição. Se estamos em Cristo, estamos ressuscitando cada dia um pouquinho. Gente, você sabe que eu fui dormir com essa frase na cabeça e falei para o pastor, se nós estamos com o Espírito Santo de Deus, se o nosso Jesus está conosco, se o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, nós estamos ressuscitando cada dia um pouquinho. Viu que maravilha? Nós podemos viver isso aqui na terra, aqui, agora. Nós podemos ir ressuscitando um pouquinho por dia. O céu é nosso destino. Essa afirmação fui eu que fiz. O céu é o nosso destino. Sim. A morte não é o final da linha. Ela não tem a última palavra. Receberemos um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da glória do nosso Cristo. Você sabe que cada vez mais eu entendo o que Paulo falava, que viver é porcaria, para mim morrer é lucro. Por quê? Porque eu quero estar com o nosso Jesus Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês, a morte não me amedronta, de forma alguma, porque eu tenho no meu coração, e é isso que eu quero que vocês tenham também, essa esperança de que estar com Cristo é muito bom, é muito melhor. Nós vamos ter corpos gloriosos, nosso corpo vai ser semelhante ao do nosso Cristo, Jesus Cristo. Entendam, é coisa mais linda. A hora que isso pega você no seu coração, você não quer mais nada da vida. Só isso basta. 8ª pergunta. Nós homens devemos a nossa felicidade à carne ou à lei da vida do Espírito Santo? Quando lemos o versículo 12 de Romanos 8. Então vamos ler versículo 12. No 12 diz assim, ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Muito bem. Então, para quem que a gente deve? A gente deve para a carne ou a gente deve para o Espírito Santo de Deus? Para quem que nós somos devedores? No versículo 12, deixou muito certo, porque a palavra foi assim, olha, ele falou assim, ó, nós não temos dívida nenhuma com a carne. Porque você viu o que ele falou aqui, ó? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não devemos nada à carne. O conjunto de desejos, motivos, afetos, propensões, princípios e propósitos pecaminosos, nós não devemos nada a ele. Não somos seus escravos e não precisamos fazer sua vontade, nem somos constrangidos a viver segundo os seus ditames. Agora uma palavra do pastor Hernandes. Somos sim
devedores ao Espírito Santo, ele habita em nós e nos capacita a viver em novidade de vida. O Espírito Santo é a fonte do poder que nos conduz à santidade. Todo cristão, portanto, é eternamente devedor ao Espírito Santo, mas nada deve à carne. De quem nós somos devedores? Ao Espírito Santo de Deus. A carne, nada. Nós não somos escravos de prazer nenhum. Você pode falar assim, ó, não quero, não faço, não quero isso para minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero uma vida com significado. Continuando, a nona. Aí na nona, lembra que eu já li para vocês? No versículo 13, nós temos um paradoxo, porque fica assim, ó. Se modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como se explica isso? Se a gente morre, a gente vive. E se a gente vive, a gente morre. É um paradoxo, não é? Porque se você se modificar, você está vivendo. Se você vive, você está morrendo. Parece um paradoxo. Parece que existe um tipo de vida que leva à morte. E um tipo de morte que leva à vida. É o que está escrito. Voltamos a falar que a morte para os prazeres que nos leva à vida, com significado, a eudaimonia. Voltamos a falar que há morte de existir. Que há morte para os prazeres que nos leva à vida, com significado. Se nós tivermos morte para os prazeres, nós temos vida, com significado. Então, o paradoxo é o seguinte, nós temos morte para os prazeres, nós só temos vida, vida com significado. Mortificação é repudiar o mal com o mal e repudiá-lo veemente. E Paulo nos ensina que só o Espírito Santo nos capacita a mortificar os feitos do corpo. Como é que nós vamos conseguir mortificar essas tendências nossas do prazer? Através do Espírito Santo de Deus. Como? Orando, como nós fizemos, lendo a palavra de Deus, nos alimentando com a palavra de Deus, lendo os nossos devocionais, boas leituras e joelho no chão, jejum e oração. Só o poder do Espírito Santo, Paulo nos ensina, que nos capacita a mortificar essas coisas nossas, esses nossos prazeres carnais. 10ª pergunta. Quando lemos o versículo 14 de Romanos 8, diz que somos filhos de Deus, existe uma universalidade nessa afirmação. Somos mesmos todos filhos de Deus? Parece que é universal. Porque diz assim, ó, no versículo, ó, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Ah, pera lá. Então começou assim, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então o que nós entendemos nisso aí? Nós entendemos que não são todos, né? Não são todos. Nós temos que prestar atenção no início do verso, que diz assim, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Podemos dizer que todas as pessoas dessa cidade, desse país, desse mundo, são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Será que nós podemos dizer isso? Paulo nos ensina que a paternidade de Deus não é universal. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus, uma vez que só aqueles, como é que começa a frase? Que são guiados pelo Espírito Santo. Então, nem todos os seres humanos são filhos de Deus, uma vez que só aqueles guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós quando somos guiados por Ele, e Ele nos capacita a triunfar sobre o pecado, e nos toma pela mão, e nos guia, nos dirige, impele pelo caminho da obediência. O Espírito Santo nos constrange e nos leva a viver como filhos de Deus. Isso não significa que o Espírito Santo nos coage, intimida ou violenta, tirando de nós nossa liberdade de escolha. O que Ele faz é nos iluminar e nos persuadir com sua doçura e poder. Então vem a resposta que eu tinha prometido para vocês. Parece que nós somos o quê? Obrigados a fazer? Não, eu então não tenho nenhuma vontade própria, eu não posso escolher fazer isso ou fazer aquilo.
Só que quando o Espírito Santo está em nós, não é que ele vem, você se sente assim, coagido, intimidado, né? Ou violentado até. Falando, não, você tem que fazer desse jeito, é esse jeito que tem que ser feito, é assim que Deus quer. Não. O que ele faz é nos iluminar e nos persuadir com sua doçura e poder. É uma coisa que acontece no nosso ser que ele transforma e a gente faz aquilo por obediência e por amor. E a gente faz porque a gente quer, porque nós não somos escravos da carne. A gente escolhe, a gente fala assim, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. E é uma escolha que não é uma escolha brutal, como a gente estava falando aqui do Espírito Santo, que ele intimida, ele te violenta a fazer aquilo. Não. Ele transforma teu coração e ele faz como se você pudesse resolver de uma forma tão doce, tão suave, e aquilo te dá um prazer, uma paz tão grande, que te transformou. Você é nova criatura, né? Lembra aquele pedaço que fala, e tudo se fez novo, né? Muito bem, vamos para frente. 11ª. Temos realmente certeza que o Espírito Santo nos dá a garantia da adoção? Vejam só no versículo 15. No versículo 15 diz assim, olhe lá. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Oh, glória a Deus. Quando a gente fala de o termo adoção, eu estava lendo esse livro aqui, que eu até trouxe para vocês. Vem, deixa eu ver onde que eu deixei, do Bruce. Aqui, ó. Esse livro aqui que a gente tem usado para os nossos estudos, que é do F.F. Bruce. Ele diz assim, que na época dessa parte da adoção, vou ler o que ele escreve para a gente. O termo adoção pode soar com um certo artificialismo aos nossos ouvidos. Mas no 1º século depois de Cristo, um filho adotivo era um filho escolhido deliberadamente por seu pai adotivo, para perpetuar seu nome e herdar seus bens. Ele era escolhido. Sua condição de adoção não era nem um pouco inferior à de um filho segundo as leis comuns da natureza, e bem podia desfrutar da afeição paterna o mais completamente e reproduzir o mais dignamente a personalidade do pai. Então, vocês vejam que o significado de adoção do 1º século depois de Cristo não era uma coisa qualquer, uma coisa corriqueira, não. O pai que adotava, ele adotava deliberadamente. E ele adotava, colocava o nome, tudo que era daquele filho dele, de sangue, era do filho adotado também. Ele herdava tudo. Por isso que ele usa essa forma de falar. Nós não precisamos viver inseguros e atormentados pelo medo, pois não recebemos o espírito de escravidão, mas a garantia da adoção, baseada no qual nós clamamos Abba, Pai. Deus nos aceitou na sua família. Ele nos adotou como um filho adulto. Deus escolheu nos amar, nos adotar e nos redimir. Pertencemos agora à família de Deus. Abba, Pai, é uma palavra aramaica, usada até hoje pelas famílias judias que falam hebraico, com o qual os seus filhos se dirigem ao seu pai natural. Muito bem. Então, qual é a certeza que nós temos nesse versículo 15? Que nós podemos chamar Deus de Pai. Segundo, que nós tornamos seus herdeiros, nós somos seus herdeiros, herdeiros das riquezas do nosso Pai e adotivo dele, que mora no céu. Então, nós podemos ter certeza que nós somos filhos de Deus. 12ª pergunta. Como o Espírito Santo nos ajuda em momentos difíceis? Como que o Espírito Santo nos ajuda? Vamos ler Isaías 30. Antes de eu ler tudo isso aqui, peguem Isaías 30, 21. Quer ver o que diz em Isaías? 30, 21. Diz assim, Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então aqui nós estamos recordando o que nós estudamos na aula passada. Nós vimos esse verso e eu quis colocar aqui para terminar, falta só mais uma pergunta. Para a gente lembrar, como que o Espírito Santo nos ajuda nos momentos difíceis?
Isso nós estudamos e vamos recordar. Consolando-nos quando estamos tristes, confortando-nos quando estamos desalentados, encorajando-nos quando estamos temerosos, esclarecendo-nos em nossas dúvidas, aconselhando-nos e nos desviando do caminho. Então, você viu que ele sussurra atrás da gente e dá, não segue por aí não, segue por aqui. Então, como que ele nos ajuda? Ele nos ajuda porque ele mora dentro de nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E ele nos consola, ele nos conforta, ele nos dá coragem, ele nos dá discernimento, ele nos aconselha. Vai por aqui, não vai por ali. Essa é a melhor forma de se viver, de ter a eudaimonia, ter o Espírito Santo nos conduzindo. Última pergunta. Fale sobre as características da intercessão do Espírito Santo. Então vamos lá. Última pergunta para nós. Então, na primeira aqui, ele intercede sobremaneira. Aqui eu queria ler com vocês um pedaço que eu peguei do livro, que eu acho que é muito importante. Aqui, ó. Em Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Sobremaneira, que eu coloquei aqui, ó. Isso descreve o aspecto intenso dessa intercessão. Assim como o Pai nos amou de tal maneira, de igual forma o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Ainda que usássemos todas as palavras do nosso vernáculo, não poderíamos escrever com precisão a intensidade que o Espírito intercede por nós. Perceberam? Lembra hoje quando nós estávamos orando? Nem que a gente usasse todas as nossas palavras, todos os que nem fala aqui, nos nossos vernáculos, e a gente conseguisse falar tudo o que a gente quer. Nem assim a gente consegue exprimir tão intensamente quanto o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos faz isso, ele nos dá isso, essa glória. Ele pega e traduz tudo isso e leva ao nosso Senhor Deus. E intercede por nós. A segunda forma, a segunda característica da intercessão, ele intercede por quem? Pelos santos. A intercessão do Espírito Santo é pelos santos. Agora aqui eu queria deixar uma coisa para vocês. Os santos não são os beatificados, os canonizados pela Igreja Católica, mas sim todos aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro, a saber, Jesus Cristo. Você pode ser um santo, o que está aí do seu lado é um santo. Se ele está em Jesus Cristo, se foi lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, se o Espírito Santo de Deus mora dentro dele, ele é um santo. Então ele intercede por todos os santos, não só pelos santos beatificados e canonizados pela Igreja Católica, também, porque eles são santos. Mas nós também podemos ser santos. Santos, se nós tivermos uma vida de obediência dentro dos ditames do nosso Senhor Deus. Porque só quem agrada a Deus, quem obedece a Deus. É uma palavra que fica marcada, mas é a verdade. Essa é a verdade. Porque existe só um intercessor entre nós e Deus. Jesus Cristo. Só Ele intercede por nós, junto ao nosso Deus. E o terceiro, está sempre alinhado com a vontade do Pai. A intercessão do Espírito em nós, por nós, ao Pai que está sobre nós, está sempre alinhado com sua soberana e perfeita vontade, e por isso tem a marca da eficácia. Por que tem a marca da eficácia? Porque o Espírito Santo dá um jeito de transformar aquele pedido nosso alinhado com a vontade de Deus. E se está alinhado com a vontade de Deus, vai ter eficácia. E o Espírito nunca intercede por uma causa contrária à vontade do Pai. O Espírito Santo quer nosso bem, o Espírito Santo quer a nossa glória. E assim nós terminamos então a nossa parte agora na vitória está no Espírito Santo de Deus. E aí, próximo encontro nosso, nós vamos então para a nossa última aula desse livrinho. Olha como passou rápido. Depois eu vou contar quantas aulas foram para a gente terminar.
Agora nós teremos mais algumas aulas, não sei, eu acho que 2 aulas mais para a gente terminar o nosso último estudo. Você é vitorioso e a sua vitória é Deus. É o nosso último estudo do livrinho e aí nós terminamos e depois partimos para outro. Então, nesse momento eu vou chamar o pastor José Benedito para nos dar a bênção e para a gente poder fazer o encerramento. Então, voltando, para quem pegou e ligou agora, a nossa igreja é a Igreja Batista Breve Virá, fica a rua Riachuelo 691, no centro da cidade de Jaú. O telefone 998 30 13 13. Obrigada por estarem aí conosco. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 19h40, nós voltamos com a nossa oração, nosso estudo, nossas intercessões. E eu aqui juntinho, eu e o Pai, né, Pai? Até que Deus queira, né? Até aqui Deus nos ajudou. Isso. Então vamos orar? Acho que eu vou passar para você agora, Bem. Precisa sim. Então, com essa palavra maravilhosa na nossa mente, no nosso coração, que o Santo Espírito de Deus possa, de fato, encher o nosso ser, que nós possamos viver a felicidade em eudaimonia e não em hedonia. Viver uma felicidade verdadeira no Espírito Santo, servindo a Deus em alegria e não servindo a carne com os prazeres momentâneos, hedonistas, mas servindo a Deus com o Espírito Santo habitando em nós. Então foi isso que nós aprendemos hoje com a missionária. Glória a Deus pela vida dela e que o Santo Espírito possa também ter atingido aí o seu coração, a sua mente. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nos deu essa oportunidade. Nós te agradecemos também, Senhor, porque nos honra com esse ministério, com o ministério de levar a Tua Palavra. Nos honra porque somos pecadores. Somos homens e mulheres cheios de defeitos, cheios de pecados, somos caídos também. Mas nós temos o Espírito Santo para nos levantar, para nos fazer reagir, para nos dizer, nos dar coragem de dizer não para um prazer carnal momentâneo, que trará uma felicidade, uma alegria passageira. Mas nós vamos edificando dia a dia a nossa vida com uma felicidade permanente. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos. Tchau, pessoal. Até quarta que vem, se Tchau. Deus quiser. Espera um pouquinho, só os avisos. Sexta-feira, culto 7h30 aqui e domingo também às 7h30. Vamos orar para que logo a gente volte para a igreja. Um beijo para as crianças da igreja e não se preocupe, os uniformes são todos pequenos, né? Os uniformes ficaram pequenos, mas nós vamos fazer tudo de novo, as camisas, porque eu sei que um já ligou, a camisa ficou pequena, o outro já não serviu, então nós vamos fazer de novo. Fiquem tranquilos, tá bom? Um beijo para as crianças, sexta-feira, 7h30, culto de adoração. Beijo, tchau, pessoal. Tchau.